Meus amigos, muita gente acha que o Lula só tem motivos para comemorar. Comprou grande parte do Congresso, está comprando o Aerolula, está comprando a imprensa. Parece que as coisas vão bem para você, não é, Lulinha? Mas não, eu vou mostrar aqui 5 motivos pro Lula se preocupar. E na verdade não é só para ele se preocupar, é 5 motivos que demonstram que Lula tá vendo que a água tá batendo na bunda. Há algo de podre no reino de Luiz Inácio. Galerinha, vamos lá, só antes de continuar, já deixo o meu aviso aqui, ó. Revista Valete, se inscreve no mbl.org.br/revista, esse mês foi do agro, tá sensacional, mas já vamos começar aqui com as 5 razões para ele ter problemas e para ele se preocupar. E a razão 1 tá aí, ó, pau! Efeito Janja. Pois é, meus amigos, Janjinha da Silva, ela era um problema anunciado. Ocupa muito espaço, enche muito saco e irrita a cúpula do PT. No início, as críticas vinham da cúpula do PT e como você está vendo nessas notícias, coisas circulavam na imprensa amiga. Mônica Bergamo dando notícia de certa inconformidade com as janjices começou a ser uma novidade. Disso, as críticas passaram a rodar em outros universos, universo político em geral. Disso, isso passou a ser uma crítica tocada pela imprensa. E agora até os analistas políticos do Planalto já avisam Lula que Janja é muito mais uma fonte de crises do que de solução. A ida deles para a Índia, no meio de uma treta aqui, de um acidente natural terrível que trouxe morte, trouxe destruição no Rio Grande do Sul, fez com que Janja, sem entender o que estava acontecendo, saísse do avião, sambando, prometendo sambar ainda mais e falando namastê na maior das curtições. Aquilo teve impacto direto, inclusive, sobre a popularidade do Lula, demonstrando que o clima de esbanja da nossa adorável primeira-dama não tá pegando nem um pouco bem. Lula aparentemente não vai alterar o jogo, tá prometendo que Janja vai se adequar a um novo papel de primeira-dama, participando mais ainda de agendas oficiais. Isso é sintoma também da falta de confiança que Lula tem no Geraldo Alckmin. Ele quer que o Geraldo fique numa caixinha muito específica, tocando coisas muito idiotas, fazendo aquele papel de senhor Miyagi lá que ele fica fazendo, demonstrando que o efeito Temer, né, a traição que eles tiveram com o Temer durante o impeachment de Dilma, deixou o PT bem acordado. O lance é muita Janja, muito problema, mas parece que o Lula não quer nem saber. Vai até comprar um avião para poder fazer amor com a sua adorável esposa enquanto isso. 2. O aumento de rejeição no Datafolha. Saiu pesquisa da Datafolha agora e a rejeição do Lula saltou de 27 para 31. Ou seja, o governo Lula foi reprovado em 31% dos nossos eleitores, dos entrevistados, para ser mais preciso na minha fala, tá? Isso é um número que acende um alerta. Lula fez muitos investimentos políticos em criar um clima de estabilidade econômica. Passou o tal do arcabouço fiscal dele, que eu vou abordar depois, fez suas viagens externas, que na cabeça dele significa uma grande vitória, mas as pessoas aumentaram a rejeição com relação ao governo dele. E isso tem uma razão de ser. Uma das coisas mais óbvias, além do efeito Janja, que eu já citei, é o aumento cavalar de impostos para pequenos importadores, na verdade brasileiros, que ao invés de ter que consumir aqui no Brasil produtos caros, porque nós temos uma produtividade baixa, uma alta taxa tributária, ele vai lá e compra da China. E ao taxar essas compras na AliExpress, na Shein, etc., Lulinha desagradou muita gente. E anotem, isso vai aumentar, porque muita gente só tá sentindo o efeito dessa maluquice agora, tá? Então esse aí chegou e ainda vai aumentar. 3. O fim das lives de Lula. Meu amigo. O Lula parou aquela live e entendo, uma live foi criada, cheia, toda assim, cheia de superprodução, cheia dos badulaques, pra vender a ideia de que o Lula é um presidente popular que se comunica tão bem quanto o Bolsonaro. E verdade precisa ser dita, tá? Bolsonaro é um comunicador superior ao Lula, mesmo tendo problemas de dicção, mesmo soando igual um idiota, né, vocês sabem? Mas o Bolsonaro chegava lá com aquela naturalidade, aquela camiseta do time, sei lá, da Caldense, sempre um time aleatório, sentava um monte de papel na mesa, sanfoneiro do lado, Hélio Negão do outro. Ele ia, falava aquele besteirol e tinha 60, 70 mil pessoas ao vivo assistindo. Agora com o Lula, outro game. Superprodução, coisa meio chapa branca. E o Lula falando aquele discurso dele de uma maneira meio sem graça. É um cara que não tem domínio de câmera, tampouco domínio de redes. E aí o programa, além de ter sido criticado como propaganda político-partidária pelo TCU, ele foi descontinuado. Um investimento que não funcionou. O Lula estava gastando tempo, não dinheiro, que ele não liga de gastar do nosso dinheiro, mas estava gastando tempo dele para ele, isso é muito precioso, com algo que não estava rendendo dividendos. A real é, se o PT tinha um plano de fazer o Lula bombar em redes, definitivamente o plano não tá andando bem. 4. Investimento monstro em publicidade. Galera, eu já abordei isso em vídeos e eu preciso colocar aqui. Você aumentar em 300 milhões de reais o investimento em propaganda oficial não é só sintoma de que ele não liga pro dinheiro público. Isso é meio óbvio, não quer entrar na cantilena, isso já é meio claro. É sintoma de que eles sabem que no ano que vem é vida ou morte. De que eles sabem
que a situação política do PT nos municípios é tão ruim e as derrotas sucessivas que eles têm desde 2016 são tão óbvias que se não houver um investimento em massa na imagem do governo Lula, a coisa vai pro buraco, tá? Eles não querem ter isso, e o Lula aumentar, vamos dizer, esse investimento, demonstra que, ele não sabe o que fazer, ele não sabe pra onde ir, mas ele sabe que ele tem que gastar. Então aguardem propagandas da Petrobras nas novelas, aguardem certas campanhas publicitárias sem muita era nem beira, como agora a Janja na Times Square falando da Amazônia. Aguarde, assim, basicamente, dinheiro sendo queimado aos milhões, tá? O que esse cara tá tentando fazer é limpar a própria imagem, usando como lenço o seu dinheiro. E 5, o grande problema contratado. Olha só, o nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passou o arcabouço fiscal. Não é um projeto muito interessante, porque ele faz o controle, tá, do orçamento brasileiro, não baseado no controle dos gastos, mas sim no aumento da arrecadação. Funciona assim, a gente tinha o teto de gastos, e a gente tinha uma linha de administração pública, administração dos gastos, baseada na ideia de que nós não podemos ficar contraindo tantos gastos futuros, tal, aumento de máquina, etc. Porque isso, enfim, vai fazer com que você aumente, no fim do dia, inflação, vai fazer com que você tenha esse descontrole, vire problemas orçamentários para os próximos mandatos. Então, a linha que estava dada desde o governo Michel Temer era: vamos segurar o orçamento com base no controle de gastos. A Haddad falou: não, mudou. Agora a linha vai ser o seguinte: vamos aumentar a arrecadação. O Estado tem que induzir o crescimento, o Estado é um Estado investidor e tal. Toda aquela baboseira. Então eles passaram o arcabouço, estabeleceram as regras do orçamento, mas para ele funcionar e para a conta fechar, adivinha? Precisa aumentar imposto. Eles começaram com esse aumento de impostos agora nas importações das pessoas, mas o grosso da arrecadação vai vir de outro lugar, vai vir do imposto de renda. E aí eu tô falando de imposto de renda de empresas e de pessoas físicas, tá? E o aumento que vem aí, vem um aumento grosso. Esse aumento, porém, vai incidir num determinado tipo de brasileiro. Brasileiro com emprego formal e brasileiro empresário, mesmo gente que tem MEI. Todas essas pessoas vão pagar a conta de um governo perdulário. Você vai pagar o Aerolula no imposto que você basicamente paga na sua empresa ou na sua declaração. E isso vai doer no bolso de todo mundo que hoje é majoritariamente antipetista, porque ter carteira de trabalho é quase hoje em dia sinônimo em ser crítico ao atual governo. Tá? Isso vai ter um efeito de imagem. O Lula sabe disso, o Haddad sabe disso muito bem. A ponto do Haddad já tá até assim, piscando o olho, tentando dar uma paquerada na ideia de uma reforma administrativa, vinda inclusive do Lira. Então, isto aqui na agenda do Lula para os próximos meses significa um alerta muito grande e justifica, inclusive, o pavor que ele está tendo do que eu falei agora, de uma eleição de 2024 muito fraca para as prefeituras. Então, aí eles estão aumentando o investimento na própria imagem do governo para ver se compensa o dinheiro que ele vai tomar do teu bolso. É isso aí, galera. Fomos aqui com o nosso top 5 de problemas do Lulinha que ele tem para lidar. Espero que os problemas funcionem muito bem, espero que o governo claramente dê errado, vocês sabem que não tenho grande torcida por ele, e enfim, é isso, tá? Acompanhe, se inscreve no canal, deixa o seu like, se você gostou, compartilhe o vídeo. Até mais. Mais de 10 mil pessoas em 7 edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congresso simulado, atividades criativas, a maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país, caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política, é uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso, vagas limitadas. www.mbl.org.br/congresso